Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Novo Nascimento de Israel, parte 2. Estou lendo o terceiro ponto do livreto O Novo Nascimento de Israel, de Georg Grenker, com o subtítulo Amós e Tiago, Oséias com Paulo e Pedro. Para entender essa grande obra de Deus, Mateus 13:52 também nos ajuda. Yeshua diz: Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Os profetas da antiga aliança são confirmados e concretizados na nova aliança. Antes do retorno de Yeshua, isso acontece de forma muito concentrada. Deus diz por meio de Amós 9, 8 a 12 o seguinte: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não o destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecados do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. O apóstolo Tiago cita essa passagem em Atos 15, 13 ao 17, em conexão com o relato de viagem do apóstolo Paulo e Barnabé e as primeiras conversões de gentios por Pedro, e reconhece que as palavras dos profetas são consistentes com isso. O profeta Oséias deve tomar uma prostituta como sua esposa por ordem do Senhor e ter filhos prostitutos, a quem ele deve chamar de dispersão, sem favor e não meu povo. Oséias 1. Essa é uma imagem da expulsão do reino do norte de Israel. Mas em seguida, em Oséias 1, 10, é dito: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. É assim que Paulo descreve os crentes em Roma, Romanos 9, 25 e 26. E Pedro se refere à mesma passagem, 1 Pedro 2, 10. As pessoas de Efraim, dispersas pela Assíria, ao converter, voltam para o seu Deus. No entanto, os crentes dos gentios precisam reconhecer nas Escrituras que pertencem a Efraim e Israel. Apocalipse 12, 17. Gálatas 3, 29 diz: E se sois do Messias, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Gálatas 6, 15 e 16 diz assim: Quando se trata de uma nova criação, esses são o Israel de Deus. A visão espiritual e natural dessas declarações se unem nos últimos dias. Subtítulo 4. Efraim é acrescentado a Judá. Em Zacarias 2, 10 ao 12, Yeshua fala: Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Romanos 15, 8 a 12. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá a Jerusalém. Ezequiel nos dá importantes percepções ao longo do caminho. Na primeira parte da poderosa visão em Ezequiel 37, Deus reúne os ossos dos mortos que estão espalhados pelo vale, o vale da terra, cobre-os com carne,
tendões e pele, e lhes dá o espírito da vida. Esse poderoso exército é toda a casa de Israel, versículo 11. Essa é uma descrição bem grosseira. Em sua palavra, porém, Deus distingue diferentes abordagens para Efraim e Judá. Se nós nos deixamos levar por isso, poderemos entender melhor suas ações e a missão dos fiéis. É claro que o mover de Deus é sobreposto, individual e específico. Os versículos 13 e 14 falam a Efraim: E saberás que eu sou o Senhor, quando eu abrir as tuas sepulturas e tirar o meu povo das tuas sepulturas. Eu porei o meu espírito dentro de você e você viverá. E eu trarei de volta a sua terra, de modo que somente os crentes entrarão na terra, e você saberá que eu sou o Senhor. Dos países, isto é, dos túmulos do mundo, Deus tira Efraim depois de torná-lo espiritualmente vivo por crer em Yeshua. Então, nos últimos dias, ele reunirá Efraim com Judá na terra de Israel. Ezequiel 37, 19 ao 22 e 26 diz: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Verso 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A nova aliança é feita com Israel e Judá. Jeremias 31, 31 e Lucas 22, 20. Os crentes de Efraim serão, portanto, retirados das nações. A semente de Efraim se torna a plenitude, a escolha das nações gentias. Gênesis 48, 19, entendido qualitativamente, também Salmo 47, 10 e acrescentado a Judá. O atual Israel em 2020 consiste em grande parte de judeus. Deus usou os abalos de duas guerras mundiais para conseguir isso. Serão necessários mais abalos para acrescentar também Efraim. Zacarias 10, 3 ao 10 e 12 diz: A minha ira se acendeu contra os pastores e castigarei os bodes, porque o Senhor dos Exércitos cuidou do seu rebanho da casa de Judá e o preparou com o seu cavalo de guerra para a batalha. Dele vem a pedra angular, Yeshua. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os governantes ao mesmo tempo. Eles serão como os heróis que pisam a sujeira das ruas na batalha. Eles lutarão porque o Senhor está com eles. Eles destruirão os cavaleiros nos cavalos de guerra. A vitória sobre as superpotências, 1948 e 1967. E fortalecerei a casa de Judá e livrarei a casa de José e os farei voltar para casa, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. 2 Reis 17, 3. Pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e os ouvirei. E Efraim será como um herói, e o seu coração se alegrará como com um vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu os chamarei e os reunirei, porque os remi, e eles serão tão numerosos como eram. De fato, eu os semearei entre as nações, mas ao longe eles se lembrarão de mim, e viverão com seus filhos e voltarão. Primeiro a salvação, depois o retorno de Efraim. E os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os levarei à terra de Gileade e do Líbano.
mas não haverá lugar suficiente para eles. Veja também Isaías 49, 18 ao 21. E eu os fortalecerei no Senhor, eles andarão em seu nome, diz o Senhor. Em Romanos 11, 25 e 26, o retorno de Efraim está ligado à salvação de todo Israel. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos julgueis sábios. Uma parte de Israel foi endurecida. Essa parte é Judá na época da primeira vinda de Yeshua e também agora. Até que a plenitude das nações, isto os crentes dos gentios, ou seja, Efraim, seja acrescentada a Judá, e assim todo Israel será salvo. Como também está escrito em Isaías 59, verso 20. Depois de Sião virá o Redentor, primeiro nos santos que retornam, e afastará de Jacó a impiedade. Esse folheto, O Novo Nascimento de Israel, eu vou continuar lendo o conteúdo na próxima chamada a despertar, pois ele oferece uma visão clara da nossa tarefa nos tempos do fim. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.